zelo da minha casa me consome. Isso está no... Na verdade, no Salmo 69, mas também foi citado no Novo Testamento, mas depois nós vamos pegar a referência paralela. E nós vamos ler aqui o texto. Vamos ler primeiro correntemente, e depois nós vamos conversando sobre cada versículo. Eu quero que venha mesmo uma atmosfera de meditação agora nesse momento. Se coloque na presença de Deus como se estivesse na sua devocional. Amém? Diz assim o Salmo 69. Vamos ler todos juntos? Está aqui? Então vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem a alma. Estou atolado no profundo... Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem tanto. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados, está aí? Não? Vamos lá. Não sejam envergonhados por causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado as afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Não é realmente um clima muito bom, esse salmo. Esse salmo é um salmo de lamentações, um salmo de tristeza, um salmo em que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, em momento muito da vida dele. E tudo isso tem um motivo, e nós vamos tentar sentir o que o salmista estava sentindo. No primeiro versículo ele diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Ou seja, ele está se sentindo sufocado. Ele está se sentindo em estado de afogamento. Esses dias eu estava conversando com o irmão que estava internado por conta do Covid, um irmão de uma outra igreja, e ele disse que estava no banheiro, ele tinha tirado a roupa para tomar banho, e no momento que ele ia, ele foi procurar ar e não achou ar. Como se estivesse se afogando mesmo. E aí ele correu, foi para fora do quarto, abriu a porta, caiu no meio do corredor do hospital, ele foi acudido, lá ele foi, e de lá ele foi para a UTI, e graças a Deus, glória a Deus, ele conseguiu escapar, conseguiu se recuperar, e hoje eu encontrei ele esses dias. E é o que, mais ou menos como que Davi estava se sentindo, sufocado. Alguém aqui quem aqui já quase se afogou já, uma vez na vida? Ô, louco, tudo... Você fala assim, não, vai dar pé, né? Você vai... Aquelas piscinas enormes, né? Uma vez, quando era pequeno, quase morri naquelas piscinas. Foi assim, na pontinha do dedinho, assim, foi voltando, assim, voltando. Davi está se sentindo assim, cercado pelos sentimentos de mágoa. Versículo 2, ele diz assim: estou atolado em profundo lamaçal.
que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. É quando a pessoa patina, tenta sair daquela situação, ela ora, ela fala. Quem já teve essa experiência, em geral, certamente passou por uma enfermidade muito comum hoje em dia, que chama-se depressão. Esses dias eu conversei também com um pastor, que eu fui visitar, na época que ele estava numa profunda depressão, e esses dias ele mandou um relato para mim, agradecendo a minha visita, dizendo que foi uma bênção. E ele não conseguia dizer nada, ele só dizia assim, não tem jeito. Eu fiquei quase 2 horas com esse pastor, ele não conseguia. É como se ele estivesse realmente dentro de um lamaçal. Davi, ele está se sentindo dessa forma. Sem chão. É quando você descobre que não tem saída. Talvez você já sentiu isso, talvez você esteja passando por isso nesse momento, talvez você esteja cuidando de alguém que esteja passando por esse momento. No versículo 3, Davi, ele diz, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. A impressão que não vamos ser acudidos, a impressão é que ninguém vai ajudar, a impressão que ninguém está ouvindo. Eu clamo e ninguém me ouve, parece que Deus se esqueceu de mim. E ele começa a perder a esperança, porque parece que eu não vou ser ajudado. Nesse momento, irmãos, que a pessoa está nesse estado, é um momento muito perigoso, onde ela pode receber sugestões terríveis do inimigo, de, por exemplo, acabar com a sua vida. E eu sempre, quando falo desse tipo de problema, de solução, né, que as pessoas costumam querer dar, sabe de uma coisa: suicídio é a forma mais rápida de uma pessoa ir para o inferno. Não interessa que você anda ouvindo na internet que Deus perdoa. Não, Deus perdoa quando a pessoa se arrepende. O problema é que esse pecado do suicídio, em geral, não dá tempo de ninguém se arrepender, porque arrependimento é um processo lento, difícil. Muitas vezes você leva 1 mês para se arrepender de uma coisa que você fez deliberadamente. Como que você vai se arrepender? Então, se algum dia passar pela tua cabeça, ou se você conhecer alguém que fala sobre isso, fala o que eu estou falando. Se você quer se livrar do sofrimento através do suicídio, saiba que você vai cair agora no lago de fogo. E é eterno, aí aquele não tem solução. Então, quando a pessoa está nesse momento de lamaçal, de dificuldade, vem sugestões. Por que você não acaba? Por que você não acaba com esse problema logo? Não, você não vai acabar com o problema, você vai arrumar um problema e é eterno. Porque enquanto a vida é esperança, milhões de pessoas já saíram desse estado que Davi estava, inclusive ele. Mas aqueles que se suicidaram certamente não saíram desse estado. Estão hoje no lago eterno de fogo, em eterno sofrimento, onde o bicho não consome, em contínuo tormento, na verdade, tormento espiritual. Depois a pessoa vai receber um corpo e aí ela vai para a condenação definitiva. Versículo 4, são mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, o que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir o que não furtei. Aqui fala um monte de coisa. Ele diz assim, olha só, o estado de quem está nessa angústia, são mais numerosos do que o cabelo da minha cabeça. Em geral, irmãos, muitas vezes quando a pessoa está nessa situação, qual a leitura que ele está fazendo? Que tem milhares de pessoas com ódio dele. Mas na verdade, pela história que a gente conhece de Davi, não era uma meia dúzia. Era uma meia dúzia de xarope, que estava lutando politicamente contra ele. Então,
Tudo que acontecia de ruína no universo era culpa dele. Sempre. É a estratégia de você culpar uma pessoa de uma forma sistemática, para que quando a pessoa fizer uma coisa errada, de verdade, porque todo mundo erra, todo mundo já esteja com uma disposição mental e emocional para condenar. Mas ele está tão angustiado, tão triste aqui, que ele está lendo o seguinte, que milhares de pessoas estão contra ele. E é o sentimento, parece que uma pessoa que fica contra já é suficiente para acabar com o meu dia, com a minha vida. E ele diz assim, me odeiam sem razão. Ele sabe, ele fala, Senhor, o que eu fiz? E aí ele diz o seguinte, são pessoas que estão com ódio, com falsos motivos, por isso eu tenho que restituir o que não furtei. Ele de repente fala assim, tá bom, me fala uma coisa, o que eu estou te devendo? Fala para mim, por que você está com raiva? Eu quero resolver, eu quero que você pare de estar com raiva de mim. Então, eu acho que você está me devendo, você me roubou, então tá bom, então, aqui ele está dizendo que ele está disposto a pagar aquilo que ele não furtou. E aí, daqui em diante, a gente começa a entender o porquê de tudo isso. Versículo 5, tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. Ele está dizendo, Senhor, estultice quer dizer tolice, burrice, né? Ele está dizendo assim, Senhor, eu não confio na minha inteligência. Eu não confio na minha honestidade. Tem gente que se acha o máximo, né? Que se acha honesta. Não, nem isso ele não está. Ele fala assim, eu sei que eu posso ter pisado na bola e não sei aonde. Eu sei que eu fiz alguma coisa errada, certamente eu fiz alguma coisa errada. Então, Senhor, se eu fiz, me mostra, Pai. Porque eu sei que eu sou burro. Eu sei que eu não estou com essa bola toda. Pois eu conheço, tu conheces, Senhor, a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Então, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou fazendo de errado. Eu não estou sabendo, então fala para mim, por favor. Tinha vezes que Davi ele perguntava para Deus o que ele estava fazendo de errado, e tinha vezes que ele perguntava para ele mesmo. Ele falava assim, por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Ela é uma pessoa que tinha uma vida interior muito intensa. Essa vida com Deus, irmãos, essa sinceridade com Deus é algo essencial para quem se tem a disposição de ser um servo de Deus. Fala para o teu irmão assim, se você quer ser um servo de Deus, você tem que ter uma sinceridade, uma disposição de sinceridade consigo mesmo. E aí, no versículo 6, aí a gente começa agora a receber mais clareza do que está acontecendo. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, ele está dizendo, Senhor, por favor, se for para eu ficar dando mau testemunho, é isso que ele está dizendo aqui. Se eu estou fazendo uma coisa errada, e está dando esse resultado, as pessoas estão com ódio de mim, e está dando tudo errado, eu estou nesse lamaçal porque eu estou fazendo uma coisa errada. Então, Senhor, resolve isso, porque eu não quero dar mau testemunho, eu não quero ser pedra de tropeço. Eu não quero que ninguém fique envergonhado, que ninguém seja acusado. Tá? Olha lá o crente. Olha lá o que os crentes fazem. Mas por minha causa eu não quero. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. E agora ele escancara o motivo geral do versículo que nós vamos estudar. Pois eu tenho suportado as afrontas. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Ele está recebendo o quê? Afronta. E qual o motivo? Então nós sabemos que Davi era chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Então esse homem segundo o coração de Deus agora está passando um apuro, um sofrimento, um lamaçal, uma depressão, uma enfermidade que corrói a alma. E ele diz assim, eu sei por que está acontecendo isso. Porque Deus, nesse processo de perguntar, Deus vai e revela, ou não revela?
Você pede para ele revelar e revela. Aí ele fala assim: tenho suportado as afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Então, porque ele ama Deus, ele tem suportado tudo isso. As pessoas estão se levantando contra ele. E aí vem o resultado disso: tornei-me estranho a meus irmãos, desconhecidos aos filhos da minha mãe. Até a família dele começa agora a desprezar ele. E aí vem o texto que a gente vai estudar. Pois, vamos todos juntos? 1, 2, 3 e já. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui por que Davi está nessa situação? Porque o zelo da casa do Senhor o consome. Ele está tendo uma atitude, essa atitude que ele está tendo está gerando uma reação. Ele está agindo de uma forma, e as pessoas, ao verem ele agir dessa forma, estão reagindo. E o que ele está fazendo que está promovendo essa reação? Ele está roubando? Não. Ele está matando? Não. Ele está ofendendo? Não. Ele está xingando? Não. Ele está sendo injusto? Não. Ele está fazendo o quê? Ele está tendo atitudes de zelo pela casa do Senhor. Então a primeira coisa que a gente já começa a aprender nesse domingo: se você é um homem, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que tem zelo pela casa do Senhor, e nós vamos saber a implicação, a envergadura dessa tal de casa, o que significa isso, casa do Senhor. Saiba que virão as afrontas, e se você já está recebendo afronta, por causa do amor do nome do Senhor, saiba que você não está sozinho, eu estou com você, tem muita gente com você, e o salmista, segundo o coração, está com você, e principalmente, o Deus do salmista está com você. E ele diz: o zelo da minha casa me consome. O que é zelo? A questão é o seguinte: quem já trabalhou em fábrica de produção aqui, em produção? O que acontece? Algumas fábricas, na mecânica, por exemplo, tem um cara chamado cronometrista. Pelo menos na minha época era assim. E esse cronometrista, ele marca quanto tempo que uma peça precisa para ser confeccionada. E muitas vezes o camarada, ele pega um emprego, ele aceita o emprego, ele está doido para ser efetivado naquela posição, então ele larga o pau. Ele consegue fazer 30 peças no dia. E de repente ele olha para os seus colegas e percebe que os camaradas só faz 10 por dia. Isso porque ele está sem experiência, porque ele está chegando agora, né? Depois que ele pegar o esquema, ele vai conseguir até fazer mais do que 30. Mas todo mundo faz só 9. Só 10. E esses que fazem 9 e 10, agora começam a olhar para ele atravessado. É ou não é? É assim ou não é no serviço? Começa a trabalhar direitinho. Começa a fazer tudo que o patrão manda. Começa a fazer tudo bonitinho. Começa a ser correto. Ah, meu irmão, vai começar a ter uma reação. Por isso que tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de se adaptar em alguns ambientes, porque são pessoas corretas. Querem fazer o certo, mas o sistema já... De repente chega 3, 4 na hora do almoço, lá no refeitório, e fala assim: a gente precisa conversar com você. Então, cara, por que você anda fazendo 30 peças? Você o quê? Você acha que você é melhor do que a gente? Qual que é? Você está querendo ferrar com a gente? Aí o cara falou assim: não quero ferrar com ninguém. Eu quero trabalhar. Eu estava precisando do serviço, eles me deram essa oportunidade, agora eu estou aqui. Mas assim você vai ferrar com a gente, você vai obrigar a gente agora a fazer... O patrão vai ver que você fez 30, vai querer que a gente faça 30. Ótimo.
Aí fala o seguinte, vamos abrir o jogo. É o seguinte, ou você para com isso daí, ou a gente vai fazer tua cama aqui. E é assim, meu irmão. É desse jeito, é dessa maneira. É assim na política, é assim na polícia. Meu sogro era policial militar, falecido. Ele começou a trabalhar na rua, e chegou um dia que ele chegou para o comandante dele e pediu para transferir para outro lugar. Aí transferiram para outro lugar. Aí naquele outro lugar também, ele pediu para transferir para outro lugar. E ele foi sendo transferido, porque todo lugar que ele chegava tinha esquema. E aí ele conseguiu ficar no hospital militar, lá em Santana, e aí lá ele se aposentou. Mais tranquilo, hospital, tinha esquema também, mas era menos pesado. Porque você quer ser o certo, você quer fazer o certo, e no meio cristão é a mesma coisa. Você está lá na sua célula, você quer fazer o certo, o líder deu uma direção, você começa a fazer o certo, você está numa equipe, de repente um começa a fazer, não, é a rota do líder, tomo todos os dias. Vamos fazer, oração por 3, é para mandar uma lista? Estou mandando a lista. Aí você vê os seus companheiros fazendo e você não quer fazer, porque tudo dá trabalho. E aí você começa, ao invés de mudar a si mesmo, começa a ficar com raiva e começa a perseguir aquele que está fazendo. O que é zelo? Zelo é isso, é cuidado, empenho, é procurar o bem alheio, é buscar o empenho, é separar tempo para tomar conta, que é o contrário que? O zelo é o contrário de Quem já foi chamado de desmanzelado aqui pela mãe? Só eu então? Vamos, talvez use outro adjetivo, relaxado. É que a minha mãe chamava a gente de desmanzelado. Acho que pela origem italiana, né? É desmanzelado. Desmanzelado. Desmanzelado, falava, desmanzelado. Então nós vivemos, irmãos, numa cultura de desmazelo. E a CQL, irmãos, vive no Brasil. E o Brasil é um país que tem uma cultura que foi formada de um tempo para cá no desmazelo. Logicamente havia interesses por trás disso para que um povo desmazelado, um povo que não tem zelo, facilmente é dominado. Então existe na nossa cultura uma cultura do desmazelo, da gambiarra, do fazer mais ou menos. Infelizmente, irmão, nós aceitamos Jesus e trazemos isso para a igreja. Só que, irmãos, a igreja, ela tem um pastor chamado Jesus. E ela tem um fiscal chamado Espírito Santo. E ela tem os seus súditos chamados discípulos, que tem zelo pela casa do Senhor. Quando a gente fala de casa, parece que a gente está se referindo a coisas somente físicas. Vamos entender, irmãos, qual era a realidade de Davi. Na época de Davi, não tinha sido construído o templo ainda, a casa do Senhor definitiva. Então, a casa do Senhor que ele se refere é uma tenda, uma grande tenda, agora já bem feita, melhor do que era no deserto, mas que tinha todos os elementos que tinha no deserto, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos, com todos os elementos que tinham lá. Daqui a alguns dias, provavelmente a pastora vai falar sobre isso. Então, e ele estava planejando, ele estava comprando material, ele já estava com tudo pronto para a construção do templo. Só que Deus reteve a mão de Davi, porque ele é um homem
de muita guerra, de muito sangue nas mãos. Ele queria que o filho dele, e foi assim, e Salomão acabou construindo o templo. Esse zelo que ele está dizendo a casa, era o zelo de todos os padrões que o povo de Israel tinha que ter. E hoje, irmãos, a casa do Senhor não é mais paredes. A casa do Senhor não é mais um salão, a casa do Senhor não é mais um galpão, não é mais um templo. A casa do Senhor somos nós. Fala assim, a casa do Senhor sou eu. Só que tem um problema, queridos. Fala assim, ora, se a casa do Senhor sou eu sou habitado pelo Senhor. O Senhor não habita em casa podre. O Senhor não habita em casa suja. O Senhor não habita em casa cheia de ratos. O Senhor não habita em casa cheia de mosca. O Senhor não habita em casa suja e desorganizada. Bom, vamos lá. Ele habita em você, então você é casa arrumada. Qualquer lugar que um de nós estejamos, porque quem faz o ambiente são as pessoas, naturalmente aquela casa será, aquele lugar onde você estiver será arrumado. Ou você consegue sentar num sofá da tua casa, na tua casa lá onde você mora, e ter uma casca de banana, uma casca de laranja caída no tapete, assim, na sua frente. Você olha e passa. Você não pega. Por quê? Porque aonde você está, você trata de transformar aquilo que está dentro de você, aquilo transborda para o ambiente que você está. E quando eu penso nisso, irmãos, eu começo a ficar muito assustado. Porque eu tenho visto, irmão, eu não tenho ido na tua casa. Eu tenho ido em algumas casas, logicamente. Ontem mesmo eu te vi numa casa. Né, eu visito. Vou em festas, visito. Mas, no geral, não tenho ido na tua casa. Mas eu tenho visto como que nós, aqui da CQL, nos comportamos em relação a esse local. E aí, eu tenho ouvido de algumas pessoas assim, meu patrão mandou eu ir embora, porque lá estava um ambiente horrível. Ele estava endemoniado, é opressão. E aí a pessoa sai daquele serviço e entra em outro, também é opressão lá, sai daí a opressão. Eu sei, irmãos, que quem determina o ambiente, é a autoridade máxima daquele ambiente, mas naquilo que te compete, pelo menos a tua escrivaninha, ou a tua oficina, ou a tua bancada, se você for um marceneiro, um mecânico, tem que ser um lugar, um altar de honra ao Senhor. E nisso não é diferente a esse local que foi alugado, que não é a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor somos nós, mas onde nós estamos, lá é a casa do Senhor. Então, quando eu fico sabendo, irmãos, que algumas pessoas chegam e entram no banheiro, tudo que eu vou falar daqui em diante é coisa que está acontecendo. E eu quero pedir misericórdia, eu não quero que você fique com raiva de mim. Mas se você ficar com raiva de mim, eu me junto a Davi e fico do lado de Davi e de Deus. E aí você que se vire. Quando eu fico sabendo, irmãos, que algumas pessoas estão entrando no banheiro e pegando o papel higiênico e levando para casa. Eu sei, irmãos, que a situação não está fácil. Mas nós temos na CQL um departamento de assistência social que pode te ouvir e pode se mobilizar para te ajudar. Ah, pastor, talvez não sejam pessoas daqui, pessoas que visitam. Então, não sei, a gente não sabe. A questão é o seguinte, nós tínhamos 10 cadeiras de madeira, 10 mesas de madeira desmontáveis. Nós temos quantos? 4 agora.
Nós tínhamos, irmãos, mais de 1.000 cadeiras. Hoje, umas 1.500 cadeiras. Hoje tem nem 900.000 cadeiras. A pessoa vai fazer a vigília, aí ela pega o óleo de unção da minha sala, traz para cá, e não leva de volta. Aí pega, some o temporizador, como chama o negócio para cheirinho gostoso? Aromatizador. A pessoa pega o aromatizador e leva embora. Um dia a pastora a pastora Carmen estava assim, na frente, aí tinha uma mulher, uma irmã, com uns brinquedos na mão, que eram os brinquedos dos kids. Aí a pastora falou assim, esse brinquedo, você está indo para onde você está indo? Não, eu vou levar. Mas por quê? Eu falei assim, é porque a minha filha quis. Querida, mas esse brinquedo do Kids, é para das outras crianças para brincar também. Não, mas ela quer. Eu já vi crianças, irmãos, pegando as bolinhas de tijolinho, de barro, e pegando dos vasos e jogando. Crianças que pegam coisas duras e passam na parede que acabou de pintar. E o problema é que criança faz traquinagem mesmo. O problema é a reação dos pais. Essa criança é terrível. Terrível, irmãos. Isso é prejuízo. E a partir de hoje nós vamos estabelecer o seguinte: quebrou, você vai arrumar, você vai arcar com o prejuízo. Porque se seu filho quebrar a sua televisão, quem vai pagar? A igreja vai pagar? Não, né? Então, na tua casa, não é você que vai pagar, e aqui também é a tua casa. Eu pedi para o Senhor que eu não fosse bravo. Mas eu não estou bravo, não, irmão. Estou aqui de boa. Se sabe o que está me movendo? É o zelo. Porque eu sei, queridos, eu sei que o que nós fazemos externamente é aquilo que nós somos internamente. Se você é uma pessoa que acha normal, pegar uma coisa que não é tua e levar embora, você não entendeu nada de cristianismo. Irmãos, tem uma cozinha, a gente não tranca essa cozinha, fica aberta, tem geladeira. Irmãos, os irmãos guardam as coisas. Para um evento, por exemplo, vai ter um encontro, aí vai fazer, sei lá, lasanha, aí guarda lá uma peça de presunto. Irmãos, os cozinheiros chegam no outro dia, vou pegar para a gente agora fazer a lasanha. Cadê? Irmãos, tem uma Coca lá, uma Coca-Cola, você não sabe de quem é, você não colocou lá, você não pode chegar lá, não é nós, é nosso. Uma vez eu chego na minha sala, lá tem uma máquina de café, eu nunca neguei café, os irmãos tomam. Aí eu cheguei lá, fiz o café, quando eu fui ver, cadê o açúcar? Aí eu fiquei sabendo que pegaram todos os açuquinhas para fazer um sucão aí. Foram abrindo um por um dos pequenos, dos sachêzinhos de açúcar para fazer um. Meu, você na padaria, num lugar, comprasse 1 quilo de açúcar. Agora, o que é isso, querido? O que é isso? Isso é um desmanzelo. E se você tem a tua casa, presta atenção. Eu estou bravo, eu sei que eu estou bravo, mas não precisa chorar também assim. Irmãos, se você, na tua casa,
perdura aquela pilha de roupa para passar. Se a tua casa perdura aquela pilha de sujeira. Se a tua casa é uma bagunça constante. Se você só lava a louça na hora que termina todos os pratos, todas as panelas, todos os talheres. Eu sei que cada um aqui tem um padrão de limpeza, eu não vou aqui exigir, cada um tem o seu padrão. Tem gente que é louca, né? Por exemplo, descendente de alemão é uma loucura. Os caras, japoneses, por exemplo, não entram com sapato na casa. Mas a questão, irmão, não é essa. Existe o exagero, existe a cultura, mas tem o mínimo, o mínimo. O que o Senhor Jesus... Por que eu estou falando dele? Por que eu estou falando desse texto? Porque esse texto, esse salmo foi citado num episódio quer ver? Está em Marcos capítulo 11, versículo 15 a 17. E foram para Jerusalém, isso aqui já no Novo Testamento. O Salmo foi escrito por Davi, Velho Testamento, falando do zelo da casa. E agora, e falou por que ele estava sofrendo afronta, porque ele resolveu ser zeloso, porque ele estabeleceu a adoração 24 horas por dia. Ele estabeleceu que as famílias de adoradores levitas estivessem adorando, estabeleceu que haveria sacrifício o tempo todo, estabeleceu os turnos dos sacerdotes, e havia adoração, havia dedicação ao Senhor. Isso começou a dar uma reação nos endemoniados, nos desmanzelar demoniados. Fala para o Senhor assim: desmanzelo é sinônimo de endemoninhamento. Então, se a sua vida é uma confusão, se a sua vida é uma bagunça, se a sua casa é uma bagunça, se está tudo quebrado, você não arruma, corre atrás de uma restauração espiritual. Olha que Jesus, olha o que acontece. E foram para Jerusalém, entrando nele no templo. Jesus, ele estava indo para Jerusalém, isso é na época da Páscoa, estava aquela confusão daquela festa, um monte de gente. Ele podia falar: não vou mexer com isso agora, Porque Jerusalém, em época de Páscoa, virava um furdúncio. Era muita gente, vinha gente de tudo quanto é lugar para a festa da Páscoa, que era a festa da libertação, e eles iam trazer suas ofertas. Aí Jesus, ele passa pelo templo, ele vai visitar o templo. Fala para o teu irmão assim: Jesus, ele costuma fazer uma visitinha no templo. E entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. O que estava acontecendo, irmãos? Olha só. Os sacerdotes começaram a fazer uma tramóia, um conluio com uns comerciantes. Era assim: todo cidadão precisava levar uma vez por ano um sacrifício, um cordeirinho, para o sacrifício, para o perdão da família. Quando chegava na porta do templo, o sacerdote chegava para o cara, olhava para o sacrifício e falava assim: não, esse cordeiro está zoado. Está legal não, eu não vou aceitar. Mas como assim você não vai aceitar minha família? Como nós vamos ficar sem o perdão? Como que vai ser? Não tem problema. Todos os seus problemas acabaram, Cici. Aí fazia o negocinho tabajarinha. Fala com aquele rapaz lá que ele vai resolver seu problema. Ah, sério? O sacerdote falou que você pode resolver um problema. Claro. É por causa que ele não aceitou. Fala: esse daqui já está tudo arrumadinho, esse aqui. Você deixa o seu e leva esse daqui. Ah, tá bom, daí. Não, peraí. Mas esse aqui é mais caro.
Esse aqui tem opcional, tem, como chama? Aquele negócio lá, que é multimídia. Multimídia, um banco tal, não sei o que lá, de couro. Aí o cara falou, mas quanto que fica? É tanto. Pá! Aí o cara falava assim, mas é eu pegar ou largar. O cara dava. Ele pegava, o comerciante pegava aquele cordeirinho que ficou e fazia a mesma coisa com o outro. E dava uma porcentagem para o sacerdote. Era o chamado dos cambistas. Cambista é aquele que faz câmbio, que faz troca. Cambista não é só aquele que troca dinheiro, ou que compra ingresso no jogo do Flamengo, perdeu. Gosto de zoar porque eu não nada a ver com futebol na minha vida. Jesus, ele está passando, aí ele passa, ele olha tudo isso daí, e ele vê que umas pessoas pegam uns vasos. A pessoa tem que ter um vaso. Ela está com um vaso cheio de não sei o que lá, para vender, para, sei lá, de água, de óleo, sei lá. Ela fala assim, eita, mas ter que dar uma volta. Demorou. Entrava pelo meio do templo e ia lá, usando o templo como passagem para ela. E Jesus olha aqui e fala assim, mas como aí? Peraí, virou agora o quê? Virou o quê? Feira agora? Virou feira, agora virou lugar que todo mundo entra, no santo do santo, no santo lugar, e todo mundo passa por aqui, não tem mais respeito, e aquele processo todo de só sacerdote, sumo sacerdote. E aí ele toma uma atitude, ele pega um azorrague, ele pega algumas cordas e começa a bater em todos esses caras, e começa a virar as mesas e fala assim, oh meu Deus, Jesus fazendo isso. Então, irmãos, você sabe que os discípulos escreveram o Evangelho, segundo os comentaristas, dizem que depois de muitos anos que eles foram escrever o Evangelho, depois de algum tempo, eles lembraram disso. E aí eles lembraram do texto que diz, o zelo da minha casa me consome, e lembraram que na hora que ele estava fazendo isso, Jesus estava fazendo isso e olhando para ele e falou assim, o zelo da minha casa me consome. Eles lembraram que Jesus estava citando o Velho Testamento. E a palavra que ele usa aqui, ele estava expulsando. Expulsando, irmão, não é assim, por favor, dá para você se retirar. Não, é sai, 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 sai. Quem é você? Quem sou eu? Chicote, pá. E sabe o que eu acho incrível, irmãos? Que devia ter centenas de comerciantes lá. Quando chega no centro de São Paulo, lá os caras do Rapa, para pegar, os caras se revoltam, vai para cima, e são centenas de Rapa. Agora Jesus estava sozinho, e ele sozinho foi para cima de todo mundo. Irmãos, fala para o teu irmão assim, se você tem zelo da casa, e o zelo da casa te consome, você terá autoridade para zelar. Pastor, mas como que nós podemos aplicar esse mesmo texto para essa nova realidade de um Deus que não habita em lugar feito por mão de homens, um Deus que habita somente em templos feitos por Ele, como nós? Então, queridos, eu quero fazer uma sugestão para você, uma pergunta que você deve fazer para você todo dia. E se Jesus hoje resolver fazer uma visita nesse templo aí? Será que ele não vai encontrar um monte de cambista, um monte de atitudes quando a gente fala assim, eu vou trocar isso por aquilo, eu acho melhor isso não vai me dar prejuízo, isso aqui vai me dar lucro, isso aqui, não, servir a Deus, não, melhor fazer assim, vai sair mais barato, vai sair melhor. O que Jesus, nessa visita, vai ver? Um idólatra, que continua, mesmo depois de ser ensinado, se prostrando diante de imagens de escultura? O que Jesus vai encontrar? Alguém que
continua adulterando, acessando pornografia, porque esse templo hoje é o que está sendo visitado. E se nós achamos, irmãos, que a graça ela é mais suave do que a lei, você está enganado. Que naquela época havia uma tenda, depois um templo feito de pedras, e hoje somos nós o templo. E hoje, irmãos, é mais profundo, porque é aquilo que se passa dentro da tua mente. São os cambistas que moram na tua mente, são as pessoas que atravessam no meio da tua mente, na minha mente. E é assim que o povo de Israel se deteriorou. E é assim que os cristãos modernos estão se deteriorando, achando que é normal o adultério. Não, afinal de contas, todo mundo tem que ser feliz, achando normal a fornicação. Não, eu acho assim, eu vou sair da CQL. Eu vou sair da CQL porque lá eles falam um negócio de corte. Não, é melhor, o que eu quero mesmo é namorar, eu quero viver a vida, eu quero pegar. Você quer pegar? Pegar sem comprar é roubar. E comprar quem não é prostituição. E comprar sem casar é prostituição. Não, mas depois eu volto. Então, irmãos, presta atenção. Nós temos 3 situações de imoralidade, de santidade e de uma terceira coisa que é pior do que imoralidade, é amoralidade. O que é o amoral? O amoral é aquele que, vamos lá, o imoral, ele sabe que está errado e ele fala, não, eu vou afrontar. Eu vou afrontar porque eu acho que eu vou ter vantagem. Esse é o imoral. Agora o amoral é aquele que não está nem aí. Para ele tanto faz. Deus ele não concorda com adultério? Pouco me importa. Deus não concorda com o roubo? Pouco me importa. Deus não concorda, o Deus é contra a fornicação? Pouco me importa. Você que não se importa com a opinião de Deus, você é amoral. E a nossa sociedade tem sido levada à amoralidade. Por quê? Porque quando você é amoral, qualquer um que estabelece um padrão, você aceita qualquer padrão. Quantos aqui já falaram para a mãe assim, mas está todo mundo fazendo, e a tua mãe falou o quê? Mas você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo. Fala para o teu irmão assim, você não é todo mundo. Jesus está dizendo assim, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se você é do tipo da pessoa que consegue ver um chiclete preso no chão da tua casa, da tua igreja, do teu local de adoração, se você é o tipo da pessoa que não se importa em colocar os pés em cima de um sofá, que é de todo mundo, se você é uma pessoa que tem um comportamento de moralidade frouxo, relaxado, então, irmãos, hoje eu estou sendo usado por Deus para dizer, o zelo da minha casa me consome. Porque, irmãos, eu sei que o prejuízo financeiro é o que eu menos penso, e Deus conhece meu coração. Irmãos, mas aquilo isso que não está na Bíblia, mas é verdade, que tem mais Deus para dar do que o cão para roubar, para tirar, é verdade. Mas eu fico pensando, irmãos, não é no prejuízo, eu fico pensando na pessoa que faz isso. Se você é um tipo da pessoa que não tem barreira para pegar uma coisa que seja da igreja, irmãos, na minha casa, eu sempre deixei dinheiro, coisa em cima do buffet. Nunca meus filhos, irmãos, o Aron, ele abria a geladeira e falava assim, posso pegar isso daqui? Eu nunca ensinei isso, eu sempre dei liberdade para eles comer tudo que tinha
na geladeira. Mas ele pergunta, posso pegar? É de alguém isso daqui? Como pode a pessoa deixar um saquinho de fermento e sumir? Como pode a pessoa colocar uma plantinha no lugar e a plantinha não está mais lá? Como pode uma ferramenta sumir? Como pode, irmãos? Cansamos de comprar panelas. E é engraçado que uns camaradas levam assim só a tampa da panela de pressão. O que vai fazer? É gingueira mesmo, cabeça de nóia para vender, para comprar o quê? Para virar pó? E aí, a gente sempre tratou essa questão de uma forma de organizacional, mas dessa vez o Senhor deu uma revelação. Isso daí é um estado espiritual. Dizer assim, hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou. Eu não estou afim. Fala para o teu irmão assim, você sabe como chamado você hoje? A casa do Senhor. De quem é a casa? Quem que manda na casa? A minha casa, o zelo da minha casa. E a minha casa tem que funcionar do jeito que eu quero. Não eu, pastor Rainha. Deus falando isso. Então, essa casa, fala assim, essa casa não pode dizer, hoje eu não me reúno. Porque Deus falou, os apóstolos falaram, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Quem é esse que não estão congregando? Esses alguns. Aqueles que não receberam a revelação do zelo da minha casa. Hoje eu não vou. Hoje eu vou. Hoje eu vou numa festa. Não, isso é religiosidade. Não, irmãos, isso não é religiosidade. Isso é zelo. E aí, se você começa a fazer assim, as pessoas começam a falar, leva a tua cama lá para a igreja. Quem começa a não entender e começa a achar, porque não tem esse zelo, e você também não vai dar uma de doido, querer cobrar que todo mundo, que as pessoas de fora tenham essa revelação. Mas também não precisa ser assim. Quem disse isso daí? Você está dizendo? Então, pouco importa, é relevante o que você disse. Porque ele vai passar, irmãos, ele passa. E quando ele passa, ele olha para casa. Como é que está a tua casa? Como é que está essa casa aí? Como é que está esse coração? Está cheio de ódio? Cheio de ressentimento? Está cheio de justiça própria? Cheio de falta de perdão? Pastor, mas qual a prova de que nós somos o templo? Jesus disse quando os apóstolos chegaram em Jerusalém, que eles andavam mais na Galileia. Quando eles chegaram em Jerusalém, muitos deles nem eram muito de viajar. Muitos deles eram pescadores, ficavam mais lá na Galileia, pescando desde criança. Não era muito de fazer viagem. Mas quando eles chegaram e falaram assim, uau, que templo, hein? Na verdade, aquele templo da época de Jesus nem era um... Agora, na época de Jesus já tinha um templo. Foi assim, Salomão construiu o templo, esse templo foi destruído, depois foi reconstruído por Zorobabel, e foi derrubado novamente, e foi reconstruído de uma forma menor, por Herodes. Na verdade, Zorobabel reconstruiu, menor do que o de Salomão, depois Herodes deu uma melhorada, e no ano 70 foi destruído novamente. O templo estava de pé, né, na época de Jesus. Jesus diz assim, vocês estão se admirando? Os caras falam assim, uau, que templo maravilhoso. Eles falaram assim, vocês estão se admirando com o templo? Pois esse templo será destruído e será reconstruído em 3 dias. Aí você fala assim, e ele estava falando do quê, Senhor? Ele mesmo explica no próprio texto. Ele estava se referindo a ele morrer e ele ressuscitar no 3º dia.
Nós somos o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16, irmãos, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus? Quem é santuário de Deus? Quem é a igreja de Deus? Quem é o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos, irmão. Vamos entender isso aqui que está sendo lido? Vamos lá? Ele está dizendo o quê? Olha só. Vamos lá, fala assim comigo. Esse texto diz que eu sou o templo de Deus. E como templo de Deus, sou a habitação de Deus. Olha para o teu irmão e fala com o Espírito Santo que está nele aí. Fala, oi, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está dentro do teu irmão. Ou seja, Deus está dentro do... Deus, o Criador do universo, está dentro do seu irmão. Esse é um grande mistério. Mas vamos lá. Fala assim: eu sou a casa do Senhor. Se eu destruir a casa do Senhor, eu estou destruindo a casa do Senhor. Quem mora em casa aqui? Quem mora em casa? Chega alguém lá e começa a pegar uma marreta e começar a dar uma marretada no seu portão. Hein, queridos? Você que é a habitação daquela casa, o que você vai fazer? Você vai dizer não. E se você for homem, você vai fazer algo mais. Você está louco, rapaz? Então ele está dizendo o seguinte: quem destrói o seu próprio corpo, vai ser destruído. Vai ser destruído eternamente. Vai ficar sendo destruído eternamente. Por isso que uma pessoa não tem o direito de destruir o seu próprio corpo. Só que agora, irmãos, pela graça, pela palavra da graça, nós vamos mais fundo. Ele não está dizendo só para destruir o corpo. Nós não só somos corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, se você destrói a tua alma, se você destrói o teu espírito, você será destruído. Então toda vez que você se envolve com coisas que destroem a sua vida, destrói o teu casamento, destrói a tua alma, destrói o teu relacionamento com Deus, o resultado é que a pessoa será destruída. E como eu sei que eu estou me destruindo? Então vê como que você tem agido em relação às coisas que te cercam. Então você é do tipo da pessoa que leva mesmo aquela chave de boca da tua empresa para a tua casa? É isso mesmo? E acha normal? Você é daquela pessoa que na hora do trabalho você vai para o banheiro e finge que está trabalhando? Você é daquela pessoa que recebe um telefonema te chamando para você dar assistência e você diz que já está indo, você nem começou nem a tomar banho? É costume você mentir, é costume você passar horas e horas e horas se alimentando de lixo da internet. Então, irmãos, esse tipo de coisa acaba se refletindo na forma que você lida com as coisas que são pertinentes ao reino. Eu quero te chamar a atenção, irmãos, para isso. E aí ele vai mais fundo agora no capítulo 6, 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele vai mais fundo agora. Fala para o teu irmão assim, quando você tem atitude de imoralidade, você está dizendo que Jesus é imoral.
Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete e é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus, como? No vosso corpo. Meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu essa frase? É engraçado que as pessoas usam essa frase para matar uma coisa que nem corpo da pessoa não é. Quer dizer, já era uma mentira a pessoa dizer que o corpo dela está debaixo das regras dela. Primeira coisa, fala para o teu irmão assim, primeira coisa, o teu corpo, regras do Senhor. Aí fala para o teu irmão assim, o corpo, para você que é homem, você que está falando com uma mulher, você fala assim, o corpo que nascer no teu ventre, nem você não é. Então você não tem autoridade nem sobre você, quanto mais sobre o corpo de outra pessoa. Então usa esse argumento para poder assassinar crianças no ventre, inocentes, indefesos. E as pessoas estão preocupadas com o Covid, estão preocupadas com não sei o quê. Irmãos, se você vai nas estatísticas e vê quantas bebês são assassinados por dia no planeta inteiro, você vai ver o que é morte, o que é genocídio, quem é o genocida, quem são os verdadeiros genocidas. Só que tudo isso, irmãos, parece que existe uma mentalidade de tolice. Porque aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Pastor, por que então algumas orações que eu oro não são respondidas? Está aí a resposta. Está aí a tua resposta. Porque a minha casa é chamada o quê? Casa de oração. E quando aquela casa não é considerada a casa do Senhor, ela deixa de ser casa de oração. E qualquer coisa que você faça em termos de oração, não é ouvido, porque aquilo não é casa de oração. Deus, Ele só ouve casa de oração. Ele só ouve orações feitas pela casa do Senhor. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Vamos lá. Diz assim, Deus tem uma casa de oração. O que é oração, irmão? É a comunicação do ser humano com Deus. Vai lá. Deus tem uma casa de oração. Quando essa casa de oração não existe oração. Existe qualquer outra coisa chamada aí, o pessoal chama de repetição, reza, não sei lá o quê, mas oração, conversa com Deus, é só na casa de oração. E uma casa de oração, para ser casa de oração, tem que estar em santidade. Infelizmente, irmãos, inventaram os templos, isso é meio recente, assim, recente. No ano 300 inventaram o tal do templo, imitando as coisas, que aí começaram a colocar e chamar os templos de casa de Deus. Mas como pode Deus ter uma casa que pode ser derrubada por um trator? Como pode, irmãos, uma casa onde tem pulga, casa de Deus que tem rato, pulga, percevejo, como chama? Aquele que derruba cupim. Não, irmãos, barata, não. Casa do Senhor sou eu. Então, toda vez que você peca contra o teu irmão, você está pecando contra a casa do Senhor. Toda vez que você peca contra você mesmo, você está pecando contra a casa do Senhor. E toda vez
que você não é casa do Senhor, você vai acabar tendo atitude desse tipo, de não zelar pelas coisas que é comum dos irmãos. Irmãos, tiver alguma coisa para fazer na igreja, aqui, faça com todo o empenho. Seja zeloso. Fala, Senhor, se eu não tenho zelo em mim mesmo, dentro do meu interior, me transforma segundo teu caráter. E você vai ver, sabe o que vai acontecer na tua vida? Você vai começar a prosperar nos seus negócios. Você vai começar a prosperar na tua família. Porque Deus ele vai restaurando todos os aspectos desse templo aí, que é você, somos nós. E aí esse templo ele vai se estendendo agora para alcançar a família, para alcançar as finanças, para alcançar... Porque os seus critérios vão mudar. Até hoje, o seu critério é o quê? Era o da esperteza. Até hoje, o teu critério era da malandragem, era da lei do mais... Aquele que consegue enganar melhor os outros. Até hoje, o nosso critério é que você não tem que ser bobo. Até hoje, você aprendeu isso. A lei do Carandiru. Acontece muitas vezes aqui. Acontece um escândalo, aí a pessoa chega para o líder e fala assim, líder, eu já sabia que essa pessoa estava fazendo isso. Aí o líder fala assim, mas espera aí, mas como que você não falou? Como que você não falou para mim? Você deixou a pessoa fazer isso? Aí eu falei assim, é que eu não sou dedo duro. Que a pessoa aprendeu que contar, que denunciar para uma autoridade que pode resolver aquilo, é ser mau caráter. Não, irmãos, ser mau caráter é você falar mal dos outros, para quem não vai resolver nada. Agora, para quem vai resolver, isso é zelo. Então tem uma pessoa que está pisando na bola, tem um cidadão aí no meio aí que fica aí, pá, só que nem gavião, né? Então você que percebeu, chega ali e fala, líder, dá uma olhada no fulano lá. Olha aquela menina lá, estranha. Eu vi um camarada sair com uma panela. Esses dias aí, né, o que aconteceu? Eu comprei 3 quadros aqui, né, decorativos e tal. Aí, depois que colocou, eu percebi que um deles estava enrugado. E era com vidro, não tinha conserto. Aí eu peguei a nota fiscal, peguei o quadro e fui lá trocar. Mas assim, eu acho que foi uns 2 irmãos que viram eu fazer isso. Pegar e levar. Eu estava com a pastora Carmen, né? Eu e o comparsa, pastora Carmen. De repente, lá no nosso grupo lá do G12 pastoral, está lá, assim, o pastor Denis, mais cismado de todo mundo, né? Pensa num ano cismado. Está lá. Cadê o quadro? Já não é possível, já cataram o quadro. Tipo assim, virou meio comum assim. Já cataram o quadro. Como assim? Aí eu coloquei lá, eu sou o ladrão. Desculpe não ter avisado. Agora tem que avisar. Você leva o negócio para consertar. Irmãos, eu levei para arrumar. Não, porque... Mas eu achei interessante, deu falta. Isso já chama-se zelo, sinal que tem alguém ligado. Pior que foi meio rápido, que meus 2 já começaram a perguntar, alguém sabe onde está o quadro? Pô, o quadro não sai andando. Aí já começou aquele negócio, meu Deus do céu, a obra de arte do Van Gogh, né, levaram, né? Milhões de dólares. Não, irmãos, se você vê alguma coisa que está acontecendo, irmão, você entra no banheiro, você vê criança vandalizando o banheiro, você, eu vou chamar o pai, não é para chamar ninguém, é você que vai resolver lá. Ontem eu estava numa festa de noivado, né, como chama? Despedida de solteiro, sei lá, era churrasco, então eu fui. É da Amanda. Sai de cozinha. Mas tinha churrasco, então eu fui.
Aí tinha umas crianças que estavam debruçadas num parapeito lá em cima. Eu não fiquei esperando para saber quem era filho de quem, nada. Eu falei, sai daí, rapaz! Vai esperar a criança se debruçar, porque a criança tem cabeção, né? E a cabeça pesa mais do que o corpo. A criança ela faz um pouquinho assim, já pronto, já vai embora. Aí cai aquela desgraceira toda. Aí sai no jornal, festa evangélica, empurram crianças de lá de cima. Você é doido, meu, não espere acontecer. Vamos entrar num acordo aqui, a gente já fez um acordo da lealdade, gente falando mal tal, paga um Uber para a pessoa fez um negócio, pergunta assim, por que você está tirando isso daí? Por quê? Você tem esse direito, viu, irmão, de perguntar. A pessoa fala assim, não, estou levando para... você. Fala o seu nome aí. Anota. Porque aí você vai mandar para o teu líder, assim, fulano levou, tá, tal coisa. Que rede que é? Qual o seu líder? Quem é o seu líder? Quem é seu... Está levando essa cadeira? Tô. Cadeira é caro, sabia? Cadeira... Vixe, eu estou dando ideia. É caro. Uma cadeira, menos que 100 pau, você não compra uma cadeira. Aí, a pessoa está levando a cadeira. Fala assim, você está levando... tô. Quem é seu líder? Meu líder é o Alexandre. Mas de qual rede? Rede. Caiu na rede é peixe. A rede do ladrão, né? Então, vai para cima, meu irmão. Fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Sou casa de Deus. E o zelo da minha casa também me consome. O zelo da casa do Senhor me consome. Estende isso para a tua casa, estende isso para o teu casamento, estende isso para o teu trabalho, estende isso para a tua bancada, para o teu escritório, para o teu carro, para a tua bicicleta, para a tua moto, estenda isso para as coisas, para as tuas ferramentas, para as coisas que você for fazer. Você vai fazer uma coisa, irmão, faz o melhor, faz o mais bonito possível. Faça o melhor. Faça de uma forma que Deus vai ser glorificado através da tua vida. Que as pessoas vão falar assim, uau, que lindo. Aí você põe assim, aprendi com o meu professor, Jesus. Amém, querido? Zelo. Quem quer receber essa unção de zelo, vem aqui à frente.